As pessoas, em geral, os especialistas, a comunidade científica, têm a inveja como um problema genético, uma coisa que faz parte da maldade humana, da biologia humana, não é? E eu queria te perguntar uma coisa. Se a inveja é um problema genético, então por que nós não temos inveja das árvores, não é? As árvores, em muitos casos, são frutíferas, são frondosas, são exuberantes, vivem muito mais do que nós. Tem árvores que vivem por 600 anos, não é? Por muito mais tempo. E nós conseguimos deitar à sombra de uma árvore e descansar lá, passar por uma árvore. Conseguimos ver várias árvores num bosque, numa rua, numa floresta e conseguimos ficar em paz. Se a inveja é genética, é biológica, faz parte da maldade do homem, etc., então por que que nós não temos inveja dos animais, não é? Por exemplo, os pássaros sabem voar, nós não sabemos voar com o nosso corpo, não é? Os pássaros vão de uma árvore para outra, vão de um bairro para outro, de uma cidade para outra, voando com o seu próprio corpo. E o ser humano não consegue ficar em paz. Os pássaros voam, por exemplo, na segunda-feira de manhã, uma águia vai para uma cidade, vai para outra, totalmente livre, não é? Voando com suas próprias asas, não é? E o ser humano tem que sair e ir para o trabalho e cuidar da sua vida, ou ir fazer outra coisa, não sabe voar e etc. E não tem inveja das árvores, das aves e de outros animais. O tubarão, por exemplo, o tubarão sabe morar, dormir, viajar no fundo do oceano com o seu próprio corpo. O tubarão é muito maior, é muito mais forte do que o ser humano, é muito mais impostor, não é? Assim, ele vai lá e come peixes, né? Tem, sei lá, é um bicho muito mais imponente, muito mais aparatoso, forte do que o ser humano, consegue procriar no fundo do oceano. Não é? O ser humano não consegue fazer isso. O ser humano não consegue dormir. O ser humano não consegue dormir no fundo do oceano com seu próprio corpo, né? Sem estar dentro de um submarino, dentro de um barco, dentro de uma roupa, sei lá. O tubarãozão ele fica lá com seu próprio corpo, respira e dorme, come, faz tudo lá. O ser humano não consegue fazer isso e não tem inveja dos tubarões. Pelo contrário, o ser humano vê baleias, né, se apresentando no mar, golfinhos dançando lá, brincando. E o ser humano gosta. Gosta de ver macacos brincando, gosta de ver papagaios brincando. O ser humano não tem inveja. Se a inveja é genética, então por que tantas pessoas são apoiadas pelo ser humano, são aplaudidas pelo ser humano, são pagas pelo ser humano, não é? Porque tantas pessoas nos geram felicidade, nos suscitam aplausos, alegria, não é? Prazer. Porque o sucesso de tanta gente nos faz feliz. Por exemplo, do nosso atleta, do nosso ator, do nosso inventor favorito, do nosso palestrante favorito, por que que tanta gente nos geram alegria e prazer e satisfação com o seu êxito, se a inveja é um problema genético? Por que nós não temos inveja de todas as pessoas, em todos os lugares, não é? O tempo todo? Não é? Porque somente determinadas pessoas nos suscitam inveja, se a inveja é um problema genético, se faz parte da minha natureza, não é? Como a inveja funciona de fato? A inveja é um fato social. A inveja, assim como xenofobia, racismo, feminismo, machismo, é um problema construído pelo convívio coletivo. Tem um outro problema social que chama-se violência simbólica. Aliás, essa violência simbólica ela foi estudada exaustivamente por um cientista francês chamado Pierre Bourdieu. E o que acontece? A violência simbólica é gerada pela mesma força social que gera inveja, que faz com que o ser humano sinta inveja. A força social que faz com que aconteça a violência simbólica é exatamente a mesma força social que faz com que o ser humano sinta inveja. Mas calma aí! Aonde está essa explicação? Onde está a fonte? Porque sem uma fonte que me explique isso, por exemplo, a força social que leva muita gente ao suicídio, Emily Durkheim descobriu que o suicídio é, em muitos casos, um fato social. Porque não é só um indivíduo que está se suicidando, tem muitas outras pessoas se suicidando pelo mesmo motivo, pelo mesmo evento, pela mesma força social.
né? Ele mostrou isso com várias estatísticas, com vários estudos, com várias análises e etc. Émile Durkheim, francês, um outro francês. E acontece que a força social que leva muita gente ao suicídio é, em muitos casos, a mesma força social que faz com que o ser humano tenha inveja. Calma aí, você me pergunta, Eber, aonde está a explicação para isso? Porque eu não faço ideia. De fato, sem uma fonte, sem uma teoria, sem um livro que explique como isso funciona, qual é a relação entre a violência simbólica e a inveja, entre o suicídio, a inveja, etc., essa coisa de a inveja ser um fato social, ser uma construção social, sem um livro que explique isso, não dá para imaginar. Quem não teve contato ainda com este livro aqui, não consegue fazer ideia de como a inveja funciona. O livro chama-se O Mistério da Inveja, uma teoria sobre a inveja que a humanidade construiu. Uma teoria sobre a inveja que a humanidade construiu. Por que ele tem esse nome? Porque é uma teoria, é a primeira teoria no nosso planeta que explica a inveja como construção social, ou seja, que explica o que acontece nos casos de inveja, como a inveja de fato funciona, não é? Aí vamos supor que você seja um psiquiatra, um psicólogo, um palestrante, vamos supor que você seja um conselheiro de casais, vamos supor que você seja um líder de equipes ou um empresário e tenha lá picuinhas na tua equipe. Funcionários muito bons estão lá se desentendendo por causa de inveja, não é? Ou você é um sócio, tua sociedade vai bem, mas está começando a rolar uma inveja aí que pode ser nociva, não é? Porque a inveja destrói o maior número de famílias, empresas, pessoas, equipes no nosso planeta do que o câncer. Então vamos supor que você tenha ficado interessado, você queira entender como a inveja de fato funciona. Agora você sabe onde está a fonte. É esse livro aqui. Ah, tem alguma pessoa falando alguma coisa interessante sobre a inveja, alguma coisa afinada com a estrutura da realidade, mostrando a inveja como fato social. Possivelmente ou provavelmente essa pessoa teve contato com essa fonte aqui, com este livro aqui. Por quê? Porque antes de 28 de agosto de 2014, ninguém no mundo jamais havia pensado a inveja como construção social. Ninguém jamais havia apresentado uma teoria harmônica e completa mostrando a inveja como construção social. Entendeu? Então, por isso que eu estou dizendo que esse é o primeiro e único trabalho no nosso planeta que mostra, que explica o que acontece nos casos de inveja. Eu não quero um vídeo muito longo, não quero que a minha conversa te seja cansativa, não é? Apesar de eu ter que fazer um esforço para isso, porque esse assunto me empolga, não é? Me deixa efusivo, mas eu vou me conter, vou ficar por aqui, quero que a vida traga tudo de melhor para você. Espero que você tenha se agradado do meu monólogo. O link está aqui embaixo para que você adquira o teu exemplar. Tem no Google também, ele está publicado na Amazon, não é? Eu espero que você faça uma excelente leitura. Um abraço e até nosso próximo vídeo.